Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje novamente estaremos respondendo aí as perguntas que foram me enviadas lá no Instagram, tá? Então, vou fazer uma pergunta aí com a produção aqui. Quanto um dev brasileiro pode ganhar trabalhando para fora? Depende, cara. Tem dois níveis, né? Primeiro, o dev que ele é do Brasil. Esse é o ponto que a gente está tratando aqui. A maioria das pessoas que vêm buscar esse tipo de pergunta são brasileiros. Tem o dev que ele consegue o visto, né? Um visto de trabalho e daí consegue trabalhar lá diretamente. O dev que trabalha daqui, eu acredito que ele pode chegar a ganhar por emprego em torno de US$ 7.000 por mês, mais ou menos. Aí. Pode até ganhar um pouco mais, mas aí já sai fora da exceção, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, cara, por que vale a pena para os americanos contratarem desenvolvedores brasileiros? Porque lá, no mesmo nível, por exemplo, de um sênior, o cara vai ganhar 90 a US$ 100 a hora, mais ou menos. E por que vale mais a pena contratar um brasileiro ou um indiano? Porque isso aqui cai a metade do valor, né? 40 a US$ 50 a hora. Então, apesar de pra gente parecer muita coisa, né? 40 a US$ 50, pra eles é um corte de gastos, na verdade. Então é por isso que é muito mais vantajoso e é esse o retorno que você tem aí com uma média desse salário. 7 a 9 quando você chega em US$ 50, aí o máximo é 9.000 por mês, aí eu acho. Mas aí é um caso fora do padrão, tá? A maioria chega a US$ 40 por contrato, porque é o que vale a pena. Precisa falar inglês fluente para trabalhar na gringa e conseguir um cargo que pague esse valor? Não precisa falar inglês fluente, a única habilidade técnica que você precisa ter, além da sua capacidade, obviamente, de desenvolvimento, é você conseguir comunicar as coisas que você pretende comunicar tecnicamente. O que vai definir se você vai conseguir um emprego ou não? Uma entrevista técnica. Essa é a parte que você vai poder mostrar a sua capacidade e é o que vai definir se você vai conseguir ou não a sua vaga de trabalho. E como que você passa? Conseguindo expressar o que você está pensando e falando de uma forma que a outra pessoa entenda. Você não precisa ser fluente. Eu trabalho desde 2022 para empresas de fora do Brasil. Eu não me considero uma pessoa que é 100% fluente. Por quê? Com certeza no trabalho eu consigo me expressar de forma muito clara e muito bem. Porém, quando são conversas relacionadas a dia a dia, coisas externas, eu ainda travo muito. Porque justamente eu não tenho muita prática com falar isso em inglês. Tipo, conversa de elevador, essas coisas assim, clima, comida, essas coisas ainda me travam muito. Eu não sou fluente. Mas na minha área técnica, eu consigo expressar sempre o que eu quero. Então, isso me faz conseguir as vagas e não precisa ser fluente em tudo, entendeu? O inglês ele é fluente em determinadas áreas que você precisa ter. Tecnicamente, quando eu entrei para a vaga de fora, eu conseguia simplesmente me expressar de uma maneira que as pessoas conseguiam entender o que eu estava falando tecnicamente. Isso foi o suficiente para eu conseguir lá em 2022 a minha primeira vaga e essa vaga pagava US$ 4.000 por mês na época. O salário alto compensa a pressão? Depende do que você quer ter como hum, como base de vida, né? Porque às vezes tu pode estar com um salário muito alto, mas esse não é a tua prioridade. O dinheiro às vezes não é a tua prioridade. Aí a pressão não vai compensar nesse caso, né? Porque daí tu não tá como prioridade aguentar aquilo ali. Aí tu vai sair fora porque tu simplesmente, tipo, pensa que você não ganha o suficiente para aguentar esse tipo de pressão. Depende da sua prioridade. Se você está com prioridade em ganhar dinheiro, você sabe que é uma oportunidade boa, você aguenta. Senão, você normalmente vai querer sair fora muito rápido. Tá? Então, eu recomendo que, na minha opinião, vale, porque se você comparar esse salário, raramente você vai ter uma diferença muito grande de pressão também para empresas do Brasil e de fora, sabe? As empresas do Brasil muitas vezes pagam muito pior e são e botam muito mais pressão em todo mundo e é muito mais organizado do que empresas de fora do Brasil. Já que tu comentou sobre as empresas do Brasil, trabalhar para fora é realmente tão bom quanto se fala?
Na minha opinião, sim, mas que nem eu falei antes do dinheiro, eu acho que é a parte mais importante. Mas eu vejo lá fora também eles prezarem muito. Eu vou dar o meu exemplo, né? Porque eu não sei o que que as outras pessoas pensam, mas tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de ter liberdade nas coisas que eu faço. Então eu não gosto muito de seguir muito horário, seguir muitas regras e tudo mais, porque eu não acho que isso me gera produtividade. Para mim, vale muito porque as empresas de lá são muito direcionadas à entrega. Então, se tu entregar, foda-se, pode fazer o que tu quiser, desde que tu entregue as coisas com qualidade. E aí, a partir disso, essa é a base normalmente para fazer as outras coisas. Empresas do Brasil não são assim, normalmente tem outras coisas envolvidas, você tem que cumprir horário, é uma série de burocracias muito mais chatas, então na minha opinião vale muito mais a pena. Ainda voltado ao Brasil, o dev brasileiro é subestimado lá fora? Não, o dev brasileiro ele tem muita vantagem, principalmente respeitado pela criatividade, isso eu já vi em muitos lugares, mas a questão assim, a gente tem sempre muito que aprender com as pessoas de lá, assim, porque os caras de lá eles já saem com, tipo, desde pequeno, se o cara definiu que ele quer trabalhar na área de TI, desde pequeno ele foi designado nos melhores lugares, né? Pensa, tipo, tem as universidades lá e tudo mais. Então a maioria das coisas que eu faço, claro, eu falo muito sobre minhas tarefas e tal, mas eu me mantenho sempre aprendendo, sabe? Tipo, mais escutando do que falando, na maioria das vezes. Porque as pessoas de lá têm muito mais a ensinar do que a gente, sabe? Eu acho que o brasileiro não é subestimado, mas eu acho que vale muito a pena ficar tipo, mais ouvindo do que falando nesse caso, sabe? Porque eu acho que no longo prazo tu vai ter muito mais aprendizado escutando. Sabe? Vai mais um aí. Foi 5. Qual erro elimina dev brasileiro em entrevista gringa? Eu acho que enrolar demais na fala. Normalmente, tipo, o cara quer mostrar muito e às vezes se embanana, às vezes na fala, tipo, quer mostrar mais do que ele sabe sem focar na pergunta principal. Isso faz com que muitos devs são eliminados. Às vezes quer enrolar, tá ligado? Tipo, às vezes o cara não sabe alguma coisa de uma pergunta que o cara fez, ele tenta desviar. Isso é a pior coisa que tem para desenvolvedor que tá fazendo entrevista. E eu acho que, na minha opinião, isso é o que mais elimina os devs brasileiros. Nem é inglês, não é nada disso. Mas a falta de sinceridade, normalmente. Já deu 6 perguntas, galera. Deu 8 minutos. Se você tiver alguma outra pergunta, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o like aí no meu canal. Tamo junto, até a próxima e tchau.